Olá, seja bem-vindos ao canal Espiritismo e História. No estudo de hoje, trataremos do item 15 da introdução de O Livro dos Espíritos, intitulado A Loucura e Suas Causas. Vamos à leitura. Há ainda criaturas que veem perigo por toda parte, em tudo aquilo que não conhece, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao Espiritismo do fato de terem algumas pessoas que se entregaram a esses estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar esta objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses fatos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento se quebrou, o mesmo não acontece com o espírito. Ele continua intacto, e quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi no seu setor, como um homem, um mártir do trabalho. Iniciando nossos comentários, temos que Kardec inicia sua argumentação tratando dos excessos a que o homem, muitas vezes, se entrega no exercício de algum trabalho. Assevera que, abre aspas, nos trabalhos físicos estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Fecha aspas. Embora seja verdade que no tempo de Kardec a ciência ainda engatinhava para as causas de muitas doenças, em especial as neurológicas, temos que o codificador em sua argumentação trouxe a essência dos efeitos do trabalho, ou melhor dizendo, do trabalho em excesso, que leva o corpo e o cérebro além dos limites do razoável, gerando os mais variados tipos de patologias. Tratando nesse momento a questão sob o aspecto material, não vemos constantemente músicos e outros trabalhadores que necessitam da precisão dos movimentos perderem gradativamente esses atributos e muitas vezes de forma precoce, através de lesões por esforço repetitivo, entre outras doenças? Não vemos igualmente pessoas que trabalham muito com a voz terem problemas nas cordas vocais e pessoas que trabalham com leitura ou o manuseio de itens microscópicos desenvolverem patologias no campo da visão? Não vemos igualmente pessoas que trabalham no campo da intelectualidade, muitas vezes sem descanso adequado, em busca de seus objetivos, sejam eles quais forem, desenvolverem doenças neurológicas, alguma delas fatais ou mesmo degenerativas? Observa-se claramente o objetivo de trazer uma relação entre o trabalho excessivo e doenças supervenientes. A título exemplificativo, deixamos na descrição desse vídeo links sobre doenças da visão e doenças musculares, causadas por uso excessivo ou uso inadequado dessas áreas. Continuando a leitura. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, ou a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, ou de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo foi a sua preocupação dominante. Como o louco espírita se apresentaria de outra forma, segundo as circunstâncias. Neste parágrafo, Kardec traz outra abordagem, citando que as grandes preocupações intelectuais podem levar à loucura, nas diferentes áreas intelectivas, a saber, nas ciências, nas artes e na religião.
O pesquisador ou cientista, pela natureza do seu ofício, tende a ter uma jornada de trabalho acima da média. Mas quando os seus objetivos se tornam obsessivos, a saúde pode ficar em segundo plano, gerando vários contratempos médicos e possivelmente comprometendo o resultado que era seu intento. Nas artes, um músico exercita as técnicas para melhorar a sua desenvoltura no instrumento, mas o excesso em busca, talvez da perfeição, pode levá-lo a ter lesões, ou mesmo doenças musculares, ou num sistema nervoso de caráter permanente, o que o levaria a impedir o próprio ofício de músico. Nas religiões, temos o comportamento irascível, da opinião que não admite divergência. A obsessão religiosa, ao longo da história, já levou o homem a extremos da violência, e até mesmo a criação do termo contraditório em si mesmo, chamado Guerra Santa. Não seriam todos esses excessos exemplos de loucura? Naturalmente que sim, visto que todo excesso foge à lei divina. A lei natural, pois em a natureza tudo é farto, mas nada em excesso. Do contrário, haverá desequilíbrio. Ainda sobre a religião, temos a comunicação com os mortos, prática comum desde os tempos mais remotos, mas que foi abordada de forma científica pelo Espiritismo. O problema é que se na antiguidade tais comunicações eram atribuídas muitas vezes a entidades maléficas, no tempo de Kardec parece ser incontroverso, para a maioria dos religiosos, os espíritos eram tidos como o próprio demônio. Tal avaliação, naturalmente, não passam de uma observação apressada e incompleta dos fatos, como dissemos em episódio anterior, ou ainda, fruto de ignorância e preconceito prévios. Para alguns, tudo que lhes foge à compreensão é obra do demônio. Por fim, temos a citação de Kardec, em que alega que, abre aspas, a loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Fecha aspas. Nesse ponto, devemos considerar a ciência no tempo de Kardec. Nesse tempo, quando as doenças ou condições neuroatípicas ainda eram desconhecidas, tudo que fugia ao padrão tido por normal, e aqui podemos citar os casos de mediunidade desajustada, que será estudado adiante, era tido por loucura. Faltavam nomes e termos para definições mais específicas. Comportamentos hoje conhecidos, como a esquizofrenia, o autismo, a epilepsia e mesmo a depressão, dentro de muitos outros, só foram definidas muito após o desencarne de Kardec. Em alguns casos, mais de um século depois. Dizemos isso para que não se use contra o codificador argumentos falsos de que ele era de qualquer maneira preconceituoso ao tratar as doenças ou transtornos neurológicos atípicos de forma pejorativa, pois isso não acontecia. O termo loucura, como dissemos, era aplicado para tudo que fugia ao que era chamado normal. Continuando a leitura. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem demonstrada ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece, pelo exemplo das comunicações dos espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente seus dias. E esse quadro é suficiente para fazê-lo meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira desse funesto despenhadeiro é considerável.
Esse é um dos resultados do Espiritismo. Que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Kardec pontua de forma resumida e en passant questões que serão abordadas quando estudarmos as questões do Livro dos Espíritos. Aqui nós temos a figura da prevenção natural do espírita contra as frustrações e mesmo ao desespero e o suicídio. No estudo do item Resumo da Doutrina dos Espíritos, vimos o codificador citar questões como a multiplicidade das existências, ou reencarnação, da imortalidade da alma e da inexistência das penas perpétuas e pecados irremissíveis. Ora, se de um lado temos que o suicídio só é capaz de matar o corpo físico, toda a frustração, a potencial loucura e a dor da qual o suicida, em regra, busca fugir em sua decisão terminativa, o acompanha após o suicídio, em graus inimagináveis. Os depoimentos se encontram aos montes na literatura espírita e nos escritos do próprio Kardec. Na segunda parte de sua obra, O Céu e o Inferno, cujo subtítulo é A Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec dedica o capítulo 5 aos exemplos dados por espíritos que cometeram suicídio, onde eles mesmos relatam suas histórias. Tal destaque demonstra a preocupação do codificador e da própria doutrina espírita em alertar e prevenir a questão do suicídio. A certeza para o espírita de que o suicídio o arremessará numa situação incomensuravelmente mais penosa daquela que julga estar é uma prevenção natural contra o suicídio. Além disso, a multiplicidade das encarnações e a imortalidade do espírito é lenitivo para as frustrações da vida, pois uma encarnação é um ponto ínfimo na existência do espírito imortal. E, certamente, o objetivo frustrado de hoje será alcançado noutra encarnação, mais ditosa no caminho inexorável da evolução. Continuando a leitura. Entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar as imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez que se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores? O diabo, dizem, só assusta as crianças. É um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, mas quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, seu poder ficasse comprometido. Felizmente assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas, e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que os saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade, e com isso neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Acerca dessa última passagem, precisamos apenas ressaltar novamente os termos empregados por Kardec. Primeiramente, a loucura que, como falamos antes, trata-se do estágio em que a neurologia se encontrava em seu tempo. Outro ponto é a associação entre epilepsia como consequência de abalo em cérebros delicados. Naturalmente, nos foge a compreensão do que Kardec quis dizer por cérebros delicados. Podemos deduzir que seria uma forma no seu tempo de falar dos casos neurológicos a serem atribuídos a uma fragilidade cerebral presentes em algumas pessoas. Mas a conclusão exata do termo empregado não nos é possível vislumbrar. Além disso, no tempo da codificação, embora os primeiros casos de epilepsia remontem à antiguidade, o estudo da epilepsia ainda em desenvolvimento só iniciou seu mapeamento cerebral no século XIX, com os cientistas alemães Gustav Fritsch e Eduard Hitzing, e somente no século XX que seu estudo realmente avançou, de modo que a compreensão que Kardec, embora fosse um grande estudioso das mais diversas áreas, tinha sobre a epilepsia, e muito diferia dos conceitos que temos hoje com a evolução da neurociência.
Nos comentários desse vídeo, deixaremos alguns resumos sobre alguns transtornos neuroatípicos citados nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até o próximo estudo, fiquem todos com Deus.